Olá pessoal, eu me chamo Rose e aqui no canal eu compartilho o meu processo na jornada pelo autoconhecimento. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre lealdade invisível, mas eu quero falar especificamente sobre falta de permissão. Vejam, nessa minha jornada no processo do autoconhecimento, eu tive acesso a muitos conteúdos, a muito conhecimento. Eu estudo mestres como Bob Proctor, eu estudo Joseph Murphy, Eckhart Tolle, Neville Goddard, Joe Dispenza, tantos outros. Estudo professores brasileiros também, como Marcos Trombetta, por exemplo. Eu estudo a Meia Andrade, do Temporariamente Humana, enfim, são muitos. E todos eles, nos ensinam que somos seres espirituais, na verdade. E eu percorri essa jornada de transmutação querendo melhorar a minha vida, No começo eu não entendi o que estava acontecendo na minha vida, que eu trabalhava demais, eu lutava demais, eu era uma guerreira, estudava, tinha os meus diplomas, tinha profissão, trabalhava 13, 14 horas por dia, mas não saía do mesmo lugar, sabe? Existia um teto e eu não ultrapassava aquele teto. E a vida de muita luta, Então eu fui adquirindo conhecimento e fui tentando entender o que estava acontecendo comigo. Aí nesse processo a gente tem acesso às técnicas e tudo mais, e para fazer a transmutação mental, Porque na verdade a gente precisa reprogramar nossa mente, a gente precisa adquirir e inserir na nossa mente um novo conjunto de crenças, novos paradigmas, porque os velhos não tem como retirar de lá, mas a gente insere novas crenças, a gente insere novos hábitos. E eu fui fazendo isso, mudei toda a minha dieta mental, parei de assistir telejornal, era uma viciada em telejornal, E só assisto coisas agora que me agreguem, que faça com que eu consiga chegar onde eu desejo, para ter uma vida mais leve, mais tranquila. Eu evolui bastante até aqui, já faz um ano que eu estou na jornada, evolui bastante. Então, nesse percurso, eu me deparei com o conhecimento sistêmico, que foi a minha escolha, a partir de alguns vídeos aqui, falar sobre o conhecimento sistêmico, que são as constelações familiares. Porque nessa jornada eu entendi que nós somos programados, nós fomos programados na nossa vida, Então nós somos aquele conjunto de crenças da sociedade e da nossa família. E a constelação sistêmica, o conhecimento sistêmico, trata especificamente dos sistemas familiares, dos sistemas como um todo, da sociedade e tudo mais, mas especificamente no que diz respeito ao nosso sistema familiar. Por quê? Porque todas as coisas que os nossos antepassados viveram, experienciaram, fazem parte do nosso campo sistêmico, fazem parte de nós. Nós não herdamos dos nossos antepassados apenas a cor do nosso cabelo, dos nossos olhos, da nossa pele. Nós herdamos informações como doenças, aquelas crenças sobre escassez, sobre falta de dinheiro, ou que o dinheiro não é uma coisa boa, e enfim, que o dinheiro é sujo, ou aquelas tristezas todas que eles vivenciaram, porque os nossos antepassados trilharam o caminho para nós até aqui. Então eles viveram muita coisa, por isso a necessidade de honrarmos todos eles, porque se nós estamos aqui hoje é porque eles trilharam o caminho, Eles literalmente desmataram estradas para que hoje a gente tivesse o conforto que tem. Muito embora para muitas pessoas a vida ainda seja extremamente desafiadora, os nossos antepassados, com certeza, experienciaram coisas bem piores. E é aí que está. Aquelas coisas todas de tristeza, de doença, de dor, de falta de dinheiro, miséria, escassez, fome, essas informações elas estão no campo sistêmico da família, dentro do sistema familiar. Todas as memórias que a nossa família viveu fazem parte do nosso sistema familiar. Todos nós temos acesso a essas memórias e essas memórias seguem com a gente. E é aí que eu quero chegar, porque eu comecei a me questionar
a respeito da evolução, né? E da prosperidade, do sucesso, toda a reprogramação mental sendo feita, toda a dieta mental sendo mudada, porque na verdade a gente tem que mudar de dentro para fora, não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia, exige um comprometimento extremamente grandioso da nossa parte. Então, no conhecimento sistêmico, eu descobri o seguinte, que outra questão, além da gente limpar todo o nosso campo sistêmico, honrar pai e mãe, nos colocarmos em ordem dentro do nosso sistema familiar, existe a questão da falta de permissão, que é o quê? É a nossa própria falta de permissão para avançarmos na vida. É uma lealdade invisível, um amor cego para com os membros do nosso sistema familiar. Isso por quê? Porque a gente entende inconscientemente, tudo está na mente, tá, gente? A gente entende inconscientemente que se os nossos antepassados, se todos os membros da nossa família não tiveram sucesso, não enriqueceram, não foram felizes no amor, a gente também não pode. Mas a gente não percebe que está agindo desse modo, sendo conduzido por essa lealdade invisível. E por isso não nos permitimos avançar na vida, crescer, ter sucesso, prosperar. Tudo inconscientemente. Então, qual é o meu compartilhar de hoje? É que se você está nesse processo também de expansão da consciência, além de, claro, expansão da consciência para alcançar um nível espiritual de conexão com a nossa centelha divina, com o nosso eu sou, nós também queremos prosperar. É claro que quando a gente está em conexão com o nosso eu sou, com a nossa centelha divina, ela age a nosso favor, né? Ela nos guia, mas às vezes a gente precisa de um auxílio para que as coisas fluam de maneira mais leve, no sentido de técnicas terapêuticas que ajudem a limpar o nosso campo sistêmico para que a gente entenda o que está acontecendo, quais os emaranhamentos sistêmicos que existem e que, de certa forma, está atrasando a nossa evolução, em especial aqui no que concerne ao nosso crescimento, a nossa prosperidade aqui na matéria. Nós vivemos em um mundo material, nós precisamos ter o conforto que a gente merece, né? Todos nós merecemos. Então, aí que eu tive acesso à constelação sistêmica nesse sentido, de identificar qual é o fiozinho que ainda está me impedindo de avançar na vida, de crescer, de prosperar. O que está acontecendo? Sou eu ainda? Sempre a gente, né, pessoal? Isso é assumir a responsabilidade, a autorresponsabilidade. Tudo que nos acontece é nossa responsabilidade. Nós somos a causa e nós somos a solução. Então, isso quer dizer o quê? Que não é culpa de ninguém, nem minha, nem do meu sistema familiar, dos meus antepassados, o fato de eu não crescer, não avançar na velocidade que eu desejo, ou muita gente não consegue passar de um teto, por exemplo. Mas é minha responsabilidade olhar para isso, é minha responsabilidade buscar pelo conhecimento e entender o que está acontecendo na minha vida. E foi aí que eu me deparei com a questão da falta de permissão. Às vezes é uma falta de permissão do sistema para que a gente avance e às vezes é a nossa própria falta de permissão. É quando a gente diz, eu não posso ser feliz no amor porque as mulheres da minha família não foram felizes no amor. Eu não posso enriquecer porque os membros da minha família não enriqueceram. Então a gente segue se auto-sabotando para não crescer, não prosperar, não ser feliz. Isso tudo acontece de forma inconsciente. No meu caso, eu tomei conhecimento por meio das constelações sistêmicas. As constelações sistêmicas é uma técnica terapêutica, né, que nos possibilita analisar o que está acontecendo no nosso campo sistêmico e desativar a lealdade invisível, fazer com que a gente tome consciência dessa nossa falta de permissão. Por quê? Porque estando conscientes, a gente pode trabalhar para corrigir essa autossabotagem. A gente começa a agir na vida e aí a gente, diante de alguma situação específica, a gente para e pensa, opa, isso aí é autossabotagem, isso aí é a minha falta de permissão para eu não crescer. Por exemplo, digamos que apareça para você uma excelente oportunidade profissional. Você vai ter mais responsabilidades, você corre risco de ser julgado, você
pode ser criticado e você recusa por medo das críticas, por medo do julgamento, mas na verdade você está recusando, você está se auto-sabotando porque você não se permite avançar, porque você não permite ser diferente do seu sistema familiar, você não quer se distanciar dos membros do seu sistema familiar para continuar pertencendo ao seu sistema familiar, ao seu clã. Tudo isso é inconsciente. Entende? O pertencimento é a primeira ordem do amor. Ele é muito poderoso e por isso nos faz agir assim, por um amor cego de forma inconsciente. Tá bem? Fica aqui o meu compartilhar de hoje. Se isso está acontecendo na sua vida, busque, além de estudar a expansão da consciência, os grandes mestres, busque por terapias alternativas para ajudar a limpar o seu campo sistêmico, para que você consiga avançar sem ter que ser no sofrimento, na força do braço. Porque esse movimento precisa ser feito com carinho, humildade, respeito e honra a todos aqueles que trilharam o caminho até aqui para nós. Ok? Então a gente faz esse movimento honrando todos os nossos antepassados e nos permitindo avançar, prosperar, crescer, ser feliz em honra a todos eles. Na verdade, eles estão na torcida esperando que a gente avance e faça tudo o que eles não conseguiram fazer na vida, porque na época deles eles não tinham esse acesso que nós temos hoje, por exemplo, à informação. O nível de consciência deles era bem menor do que o nosso, por falta de informação, por viverem mesmo na escuridão. Tá bem, gente? Esse é o meu compartilhar de hoje. Eu deixo aqui um abraço de luz para vocês, que o Deus Criador de tudo que é tudo que é e que há, abençoe a todos e que a paz e o amor prevaleçam na vida de todos vocês, tá bem? Um beijo.